Olá, está começando mais um episódio do podcast Dando Voz a Ela, um espaço criado pela Secretaria Executiva da Mulher para compartilhar histórias que inspiram, fortalecem e mostram que toda mulher pode sim realizar o seu sonho. E é com muita alegria que eu estou recebendo aqui para compartilhar uma conversa, uma mulher empreendedora que vai mostrar, contar a sua história do seu trabalho, a sua dedicação, como que ela criou esse negócio inovador com as abelhas. Seja muito bem-vinda, Loiara. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Gostaria de agradecer, a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Loiara Trevejo, sou responsável hoje pelo Apiário Trevejo, no qual é uma empresa familiar, que estou à frente. Trabalhamos eu, minha mãe e meu pai. E trabalhamos com abelhas, produzimos mel 100% puro e do mel fazemos o beneficiamento para outros tipos de produtos, todos derivados do mel. E hoje a nossa maior diferença, no mercado é que nós trabalhamos com mel de várias floradas diferentes. Então, quando a gente colhe, a gente consegue fazer essa separação. E a Loiara, além do empreendedorismo, como que você se vê assim? Sim, eu sou formada em Educação Física, foi a minha primeira formação. Depois eu me formei em Estética. E quando a gente começou a conversar, sobre criar abelha e tudo mais, eu decidi fazer nutrição. Porque eu achei que tendo essa formação de nutricionista, eu teria mais embasamento para conversar tanto com meus clientes, com os pacientes e com todo mundo que tem alguma dúvida. E hoje eu estudo bastante referente aos meus produtos, para ter mesmo esse conhecimento, tanto na minha parte pessoal quanto na minha parte profissional também, porque eu também atuo como nutricionista hoje. E, além de tudo, fico à frente, dos produtos, de venda. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, acabam que as pessoas não acreditam no que a gente está falando, É Apiário Trevejo. Trevejo. Isso. É da sua família? Como que começou essa história? Conta pra gente. Sim, o nome Apiário Trevejo veio do nosso sobrenome, que é Trevejo, sobrenome do meu pai. E a nossa história é um pouco engraçada, assim, começou... Meu pai, ele sempre foi apaixonado por abelha e lá em casa todos nós somos apaixonados por todo tipo de animal. Uhum. E um dia na pandemia, quando as empresas fecharam, estavam tudo em lockdown, um cliente chegou porque a gente também tem uma empresa de centro automotivo. E era uma empresa considerada essencial na época que não tinha fechado. Um cliente dele chegou e falou assim, olha, lá na empresa que eu trabalho tem um enxame de abelha e a gente vai ter que exterminar, já liguei pro bombeiro. Meu pai ficou chocado, ele falou assim, gente, como que vai matar, esse enxame de abelha? Não pode. Eu vou lá tirar. Só que nisso a gente não sabia nada de como que mexia com a abelha. Era simplesmente nada de abelha. Nada, era simplesmente que ele sempre assistiu vídeo no YouTube, sempre teve esse conhecimento básico, Aí ele me falou e falamos assim, vamos lá, ver? Falei, bora, vamos lá. Ele comprou na época as roupas, mas eram roupas de nylon, não é igual essa que a gente usa hoje em dia, que são 100% antiferroada. E fomos. Chegou lá, esse enxame, ele tava num forro, a gente teve que subir na escada. E ele fez. E você junto? E eu junto. Não bastasse, foi ele, Ele que tomou a iniciativa, ele levou eu e minha mãe junto também. E fomos na cara e na coragem. No intuito de ajudar ali o comerciante que estava com o problema do enxame de abelha. Mas, na verdade, o intuito não era nem ajudar ele, era não exterminar esse enxame de abelha, porque meu pai, ele sempre foi apaixonado e a gente sempre soube, assim, da importância das abelhas, E deu tudo certo, removemos esse enxame e levamos para a chácara. Mas o objetivo era só ter esse enxame mesmo para consumo Sim. próprio, E quando deu a primeira colheita de mel, meu pai me trouxe um favo. Eu tava no auge dos meus 22 anos, não conhecia favo de mel. Porque a gente não encontra para comprar, Campo Grande. E aí eu tirei foto, postei no meu Instagram, na época eu trabalhava na escola. Todo mundo começou a querer comprar. Falou assim, me leva um pedaço desse favo, Quero um pedaço desse favo. E aí eu falei, olha, sabe o que eu vou fazer? Vou dividir. E como a gente estava no meio da pandemia, tinham embalagens que eram de brigadeiro individual das festas. Cortei o meu favo tudo em pedacinho e levei para distribuir pro pessoal. E aí começou assim, você não tem mais um pedaço para eu levar pro meu filho, pra minha mãe? Aí eu falei, gente, não tenho, Acabou, porque era só uma colheita de mel, não tinha. E aí na outra colheita começou. E aí eu falei assim, vamos envasar o mel. Comprei
garrafinhas de 50 ml também. Envasei o mel e comecei a distribuir. E começou o pessoal a falar assim, eu queria comprar um melzinho, você não me vende? E era só para consumo, eu não tinha embalagem, não tinha nada. Aí eu falei pro meu pai, gente, eu acho que a gente tem que começar a vender. Foi aí que começou o seu sonho. Você, assim, despertou. Sim, desde a minha infância eu sempre fui muito de querer vender as coisas. E aí eu falei, gente, eu acho que a gente tá perdendo uma oportunidade e a gente tem que vender. E aí fui e me inscrevi numa feira. E meus pais nem sonhavam com isso ainda. Quando eu vi, eu tinha me inscrito assim numa quarta. Na sexta-feira, a feira me aceitou. E a feira já ia acontecer no domingo, eu não tinha mesa, não tinha nada. Aí a gente correu atrás e foi. E começou aí nosso sonho. Tanto é que a nossa logomarca é a nossa logomarca do começo ainda. E quando a gente falou assim, vamos começar a comercializar, eu falei, não, então a gente tem que criar uma logomarca para nossa empresa, né? Como que vai chamar? Aí meu pai falou, não, Trevejo, que é o nosso sobrenome. Eu falei, beleza, vai chamar Trevejo, o que vai ter? E é a mesma logomarca que a gente usa hoje. Hoje ela tem uma ponte, porque lá perto do nosso apiário tem uma ponte, tem uma casinha de abelha representando todas elas, e a Rosenilda, que é a nossa abelha principal. Ô, Loiara, conta para os nossos ouvintes, né? O pessoal que está em casa. Aliás, pessoal, tem aqui na descrição o Instagram da Loiara, tá? Do apiário, do mel. Tem todos os produtos lá que ela criou. Ela é criadora de produtos também com mel. Conta para as pessoas o que é uma mulher que esteja assim inspirada em montar o seu negócio, em ter um negócio próprio. Que conselho você dá? Seguir a intuição? O que você me fala? Bom, eu acredito, assim, que o principal é não ouvir, né, o que as pessoas falam, porque quando eu comecei, eu enfrentei um desafio muito grande por ser uma menina, né, por ser mulher, e eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, então as pessoas falavam, gente, vai trabalhar com abelha? Mas isso é serviço de homem. Eu ficava assim, mas eu gosto disso, né? Meu pai me ensinou a gostar disso. Então, o primeiro conselho é não ouvir o que as pessoas falam. Acreditar. De negativo, né? De negativo, porque hoje em dia a gente tem muito mais gente negativa do que positiva, né? Então, claro, ouvir o que for bom pra você, você absorve, e o que não for, passa pra frente, né? E acreditar em você mesmo, porque quando a gente acredita no nosso sonho, eu acho que a gente tem mais força para conseguir ir além. Não é fácil. Hoje eu olho assim, né? As pessoas falam, nossa, mas foi fácil. Gente, não foi fácil. A gente começou do zero, recolhendo um enxame numa empresa. E hoje, assim, de um enxame que a gente recolheu, a gente tem 114. Mas é lutando, sabe? Acreditando. Outro conselho é não ter medo. Porque o medo, ele barra a gente. Muitas vezes, no começo, eu tive medo também, mas foi com medo mesmo. Porque se a gente ficar barrado com o pé no chão, muito no chão, claro que a gente também não pode ser muito solto, né? A gente tem que ter esse pé no chão. Mas o medo, ele prende a gente. E você acredita que o apoio da família, da comunidade, de outras mulheres te ajudaram nesse processo? Com certeza, né? Como eu falei, a minha empresa ela é uma empresa familiar. Trabalhamos eu, minha mãe e meu pai. Com certeza, se eu fosse sozinha, seria muito mais difícil, né? Porque lá cada um tem a sua atuação dentro da empresa, mas todo mundo sabe fazer de tudo. Então, mas isso vem apoiando, né? É um apoio que a gente tem. E de outras mulheres, com certeza, também é importante, porque hoje, igual eu falei, para nós, mulheres, é um pouco mais difícil, né? Tem muito essa questão do pessoal achar, nossa, mas é mulher. Então, quando a gente tem esse apoio de mulher, que tem capacitações e tudo mais, a gente consegue uma ajudar a outra, né? Certo. E vamos falar dos seus produtos um pouquinho? Claro. Né? Você criou embalagens. Sim. Criou aqui um mel já mais elitizado num pote, né? Esse potinho, ele é um pote hermético que ele tem, né? Essa borrachinha 100% contra a entrada de insetos. E a gente desenvolveu ele porque temos vários clientes que falavam assim, gente, mas eu gosto de mel só em embalagem de vidro. Aí eu ficava, meu Deus, embalagem de vidro é tão feia, aquelas embalagens de bebida, né? Você escutou o seu cliente, né? Hoje é um diferencial também da minha empresa, porque eu não trabalho só com venda, a gente preza muito pelo relacionamento, pelo atendimento. Então, sempre quando eles vêm me pedindo alguma coisa, a gente sempre pensa em elaborar algo que atenda também eles. Olha a caixinha, gente, olha que querida essa caixinha. As embalagens, o melzinho, isso aqui ela fez uma opção para presente. Né? Ela criou o produto dela, opções para presentear.
Essa é uma das opções, né, no qual a gente coloca vários tipos de floradas, de mel e tudo mais. Carbomel, fala um pouquinho desse produto aqui. Bom, o Carbomel, né, nosso produto principal hoje no apiário. Eu sou nutricionista, como eu disse, daí desenvolvi esse produto que ele é um pré-treino natural à base de mel. Ele vem o mel como fonte de energia rápida, né? Como fonte de carboidrato. Também vem o pólen, que ajuda na reconstrução muscular. Ativos que funcionam como anti-inflamatório e termogênico também. Então, hoje o nosso público-alvo é esse público de academia também. E para corredores eu tenho vendido bastante. Certo. Nós aqui da Secretaria Executiva da Mulher damos apoio para toda mulher que deseja empreender, montar o seu negócio. Aquela que já tem o seu negócio e quer se especializar, aqui tem todo esse apoio para vocês. Vocês podem vir aqui na Secretaria Executiva da Mulher, legalizar o seu MEI, fazer cursos de capacitação, tudo aqui. Você acha, Loiara, que esse apoio incentiva outras mulheres a ter esse engancho? Como que você vê isso? Com certeza. Esse apoio é essencial, principalmente no começo, né? Quando a gente fica meio perdida, gente, para que lado que eu vou, o que que eu faço? Tenho que abrir um CNPJ? Como que é, né? E esse apoio, essas capacitações sempre ajudam mesmo. Até porque a gente consegue, às vezes a gente até tem a vontade de abrir uma empresa, a gente sabe, tem o conhecimento, tudo, mas a gente não sabe por onde ir. E é aí que vem o incentivo, né? Incentivo. Que aqui tem todo o empreendedorismo para capacitar mulheres a montar o seu negócio. Isso. Né? E essas abelhinhas, como que é o nome? Ela cria nomes, pessoal, para os produtos. São nossos mascotes, né? Esse é o Melvin e essa é a Rosenilda, que é esposa dele. E aí tem mais, né? A gente vai construindo a família, porque como a gente ama muito, a gente sai carregando nas feiras, em exposições, eventos. E acaba que sempre os clientes encontram abelhas e vêm presentear a gente. Então, a família sempre aumenta. Hoje eles têm filhos e vai indo de gerações em gerações. E cada um tem um nome. Olha, gente, se você tem um sonho dentro do seu coração, uma ideia, vem aqui na Secretaria da Mulher, procura a gente, desperte. A Loiara, ela era educadora física, personal trainer, professora, e ela descobriu com uma ideia. Então, assim, não deixe essa ideia que está dentro de você, do seu coração, aquela chama de... Olha, será que eu quero vender alguma coisa? Será que eu quero criar alguma coisa? Então, faça isso. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos uma secretaria esperando por você. Loiara, conta pra gente como que o pessoal vai te encontrar, os produtos, a sua rede social, e deixa uma mensagem para as mulheres que desejam empreender. Sim. Hoje nós temos a nossa loja física, né, lá no bairro Aero Rancho. Só procurar por Apiário Trevejo no Google, que já direciona para o nosso endereço. Legal. Temos também o nosso delivery, né? Só pedir no Instagram, @Apiário Trevejo, vocês encontram a gente, encontram todas as fotos dos nossos produtos. Lá também tem um link que direciona para o WhatsApp, onde você fala, o atendimento ele é todo personalizado, não é com o robô, a gente mesmo conversa, ou vocês vão falar comigo ou com a minha mãe. Só pedir o catálogo que a gente manda, onde tem todos os valores, todos os produtos. E a mensagem que eu deixo hoje é, com certeza, não ter medo. Sempre só absorver mesmo o que for te agregar em alguma coisa, né? O que for de crescimento. E o que não for, deixa passar, gente. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque a gente encontra muita gente para apoiar, mas também muita gente para diminuir, né? Então, deixa passar. E não ter medo. Sempre acreditar bastante em Deus, né? Acredito bastante em Deus. E pegar pra gente, né? E conseguir levar adiante. Yara, como mulher, qual foi o maior desafio que você encontrou na sua caminhada aí, desse todo esse período? Bom, meu maior desafio, com certeza, né? Foi as pessoas passar credibilidade. Como eu comecei muito nova, era muito jovem ainda, quando eu falava do meu produto, normalmente as pessoas ficavam assim, gente, mas será que é um mel de verdade, né?
Como que é? E aí começavam aquele monte de perguntas. Já cheguei a ficar mais de 40 minutos com o cliente, me Duvidaram testando. de você, do seu produto. E o cliente falar assim, vamos ver se você sabe mesmo. E ficar 40 minutos. E eu fico com todo o prazer do mundo, porque eu sei explicar, porque é algo que eu estudo, que eu vivo no meu dia a dia. E hoje eu entendo realmente a preocupação das pessoas, né, de terem isso. Mas foi o meu grande desafio e graças a Deus hoje eu venho rompendo, porque clientes que não confiavam hoje compram comigo mensalmente, então são clientes recorrentes. Isso quer dizer que eles acreditam e que eles apoiam também no nosso trabalho, porque é sempre como eu digo para eles, eles comprando, eles acreditando na nossa marca, no meu produto, é um jeito deles ajudarem e também apoiar o nosso trabalho, né, com as abelhas, porque hoje não é só mel, não, é um mundo de abelha que a gente salva, que a gente ajuda, e hoje as abelhas, elas têm também uma grande importância na natureza, né, então, como eu digo, o mel, ele é uma consequência boa, né, mas também a gente salva o mundo, porque hoje o mundo sem as abelhas, ele consegue sobreviver apenas por 4 anos, pensa. Que legal. E vamos dar tchau com as abelhinhas? Vamos. Tchau, pessoal!